Oi, gente, tudo bem? Vocês conhecem esse livro aqui? 12 Passos e 12 Tradições. Todo mundo sabe, sou amiga de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos também, apaixonada pelos 12 Passos e pelas 12 Tradições e uso para minha vida pessoal. Bom, eu queria ter um momentinho aqui com vocês para a gente poder pensar um pouquinho, um milímetrozinho sobre as 12 tradições. Por quê? Um milímetrozinho? Porque os 12 passos e as 12 tradições convidam a gente para uma reflexão para o resto da vida. Eu estudo já os 12 passos e as 12 tradições há mais de 10 anos e todas as vezes que eu vou ler é uma novidade para mim. Então, um livro dessa finurinha, é claro que Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos tem uma literatura muito interessante, mas um livrinho desse eu leio e eu tô sempre aprendendo coisas novas. Você conhece as 12 tradições? As 12 tradições, eu costumo falar, não sei se eu tô errada, mas eu costumo falar que é como se fosse um código de ética que organiza a dinâmica de Alcoólicos Anônimos. E por que isso é importante? Porque senão Alcoólicos Anônimos não tinha chegado onde chegou, não alcançaria os resultados que alcança e não teria condição de crescer o tanto que ainda vai crescer, porque senão seria da forma que cada um pensa e não da forma em que foi concebida para dar certo, porque não foi uma forma concebida por homens, foi uma forma concebida por meio de homens. Então, eu queria rapidamente apresentar para você essas 12 tradições e a gente extrair um pouquinho, uma ideiazinha pequenininha delas. Quais são essas tradições? A primeira: cada membro de Alcoólico Anônimo é apenas uma pequena parte do todo. Então ele é parte do todo. A coletividade é importante. Essa parte também é importante. É uma parte importante para um todo que também é importante. 2. Há somente uma autoridade final. Um Deus amantíssimo, como pode expressar-se em nossa consciência coletiva. 3. Deve incluir todos os que sofrem de alcoolismo. Então não é um grupo para poucos ou um grupo segregacionista. Não, é para todos que sofrem de alcoolismo. 4. Com respeito a seus próprios assuntos internamente, nenhum grupo de AA está sujeito a autoridade alguma além de sua própria consciência. Ninguém vai emitir juízo de valor, não haverá julgamento. A sua autoridade é a sua própria consciência. 5. Alcoólicos Anônimos têm um único propósito primordial, o de levar a mensagem para aquele que ainda sofre. 6. A necessidade da divisão entre o material e o espiritual. Então a gente tem que, as 12 tradições convidam a dinâmica das coisas a entender aquilo. Aqui, quando fala de espiritual, não fala de espiritualismo, não fala de religiosidade, mas fala de espiritual, aquilo que transcende, aquilo que está em nós, que transcende a nossa capacidade de entendimento. Essa é a perspectiva do espiritual. Então, a gente precisa discernir na dinâmica e na condução das coisas aquilo que é material e aquilo que é espiritual, para a gente não se perder e não embolar as coisas. 7. Os grupos de AA devem ser inteiramente autofinanciados pelas contribuições voluntárias de seus próprios membros. Não aceita ajuda de fora. Só pela própria grupo. Não aceitam uma ajuda minha. Eu não sou membro de AA, eles não podem aceitar uma colaboração minha material financeira. 8. Alcoólicos Anônimos deveria manter-se sempre não profissional. Então, não é o psicólogo tal, a teoria tal, o psiquiatra tal, nada, não é ninguém. É a proposta da Irmandade, aquilo que norteia todo o andamento dos 12 passos e a construção do grupo. 9. Antes era o 8, né? O 9
a menor organização possível e uma liderança rotativa. Então, simples, vamos trabalhar com a coisa simples, tá? A gente tem que aprender a valorizar o simples. 10. Nenhum grupo ou membro de AA deve jamais expressar de forma a envolver o AA qualquer opinião sobre assuntos controversos externos. Então, temas como combate ao uso de álcool, política, economia, o membro, enquanto indivíduo, ele está livre para poder falar o que ele quer, mas como membro de AA, não, respondendo pelo AA, representando a Irmandade, não deve. 11. Relações com o público em geral devem caracterizar-se pelo anonimato. E 12, para mim a mais importante, princípios acima de personalidades. Bom, e aí, de todas essas 12 tradições, o que eu falo para a gente poder dar uma pinceladinha? Como que esses 12 passos protegem a Irmandade da vaidade humana? Então, observem ponto a ponto que todos eles fazem com que os princípios continuem acima das personalidades. Então, não é o João, nem a Maria, não é o doutor, não é o cientista, não é a ideologia, não é a filosofia. São esses princípios construídos que eles estão alicerçados na espiritualidade, alicerçados naquilo que transcende a nós mesmos. Que a gente entende que tem algo que é maior do que nós mesmos e que precisamos, e que está em mim, e que eu preciso fazer uma interlocução desse maior do que eu que está em mim, para que eu consiga ter uma qualidade de vida, ter uma saúde mental, viver feliz, viver bem com as pessoas, ter saúde, né, integral. Então, isso é muito lindo, isso é muito precioso e precisa ser protegido de nós mesmos. Eu creio que Bill e Bob, muito bem inspirados, trouxeram, né, não é uma proposta de homem, mas por meio de homens, por meio desses homens, essa lindeza foi apresentada para nós e precisa ser protegida de nós mesmos, da nossa vaidade. Vaidade, tudo é vaidade, não é? Então, a gente precisa manter bem guardado e protegido esse tesouro para poder fazer bom uso dele e que ele continue avançando aí mundo afora, salvando vidas, salvando famílias, não só de alcoólicos, mas eu já disse, eu uso isso para minha vida e salvando a mim e a minha família também e trazendo mais esperança para a nossa sociedade. É isso. Se você não conhece Alcoólicos Anônimos, conheça. Você vai gostar e indique, tá? Até mais. Tchau, tchau.